gente, esse símbolo da Ikomyo, tá? Ele também faz parte do sistema Usui de cura natural, que é o Usui Shiki Ryoho, tá? Mas ele também faz parte do sistema Usui Reiki Ryoho, tá? Que seria lá o sistema Usui de melhoria de corpo e mente ou de equilíbrio de corpo e mente. Tem várias designações, mas o símbolo é exatamente igual. Até para quem está na apostila, tá? Com a apostila na mão, algumas pessoas eu já mandei o e-mail com o desenho dos símbolos, tá? Praticamente não modifica muito o desenho original que eu recebi em 1999. Estou recomeçando, tá? Estou recomeçando, ok? Ele é também chamado de o símbolo dos mestres, porque é com esse símbolo aí que na realidade você faz o quê? A sintonização de pessoas, ok? Você faz a sintonização de pessoas. E também uma das energias de cura mais poderosas disponível no planeta. E certamente a mais positiva, pelo menos pela ótica reikiana, é claro, né? E sua cor básica é o dourado, ok? Ele é conhecido também como a pessoa como coração Mayahana de doação, ou templo da luz branca, ou também é conhecido como o caminho do diamante, tá? A pessoa que deseja a iluminação alheia há de alcançá-la. Ela entende que a base da compreensão em todas as coisas é uma grande unificação. União, consciência em Deus, deusa. Quando a gente fala em Deus, deusa, quando a gente está falando sobre Reiki, a gente está se referindo basicamente ao Buda Dainichi Nyorai e a contraparte feminina dele, que é a deusa, ou seja, Daimarishten, ok? Quando ela se ilumina, liberta-se da reencarnação e do sofrimento. No budismo, essa é a única cura real. A definição dada pelo Reiki significa a cura da alma ou espírito. Uma vez conhecido o Daikomyo no mestrado, use-o em todas as curas. Então, para quem é reikiano já como mestre, tá? Já como mestre, você vai usar efetivamente esse símbolo em todas as curas que você tentar trabalhar. Curas é sempre aquele negócio que eu falo, tá? Não se usa muito a palavra cura diretamente, tá? Mas a gente de alguma forma está procurando alguma cura, algum equilíbrio, algum trabalho que deixa a pessoa mais equilibrada e que ela possa ir para a vida dela de uma forma assim bem tranquila, tá? Não se deve nunca imaginar que o Reiki tem qualidades instantâneas, ou seja, simplesmente de uma hora para outra você faz o Reiki, tá? Em alguém ou em você mesmo, e as coisas vão funcionar absolutamente de forma imediata. Não funciona assim. Até porque às vezes as pessoas têm alguns processos internos muito complicados, problemas emocionais muito complicados, problemas de ordem mental, de ordem espiritual, de ordem física também, tá? Então as coisas normalmente com o Reiki não acontecem de um momento para outro. Conversando já com umas 2 pessoas que andaram fazendo tratamento de auto-reiki em si mesmas, para tentar melhorar o aspecto dos chakras, tá? Para melhorar os aspectos dos chakras da pessoa, tá? Então, gente que já fez 4 dias consecutivos voltaram para medir seus chakras. Então, vou citar um exemplo aqui só para vocês saberem, tá?
Não me interessa o nome da pessoa, não vem ao caso o nome da pessoa. Por exemplo, o chakra básico dela estava com 1 centímetro de diâmetro. Depois dos 4 dias consecutivos que ela fez o tratamento, os resultados sempre vou dar após os 4 dias consecutivos de tratamento. Ela passou de 1 para 4 centímetros. Então, o chakra básico, que trabalha naqueles aspectos de sobrevivência, de luta pela vida, e etc, 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 tá? Você vai melhorando aos poucos. As coisas não acontecem de uma hora para outra. Porém, nesse mesmo caso, o chakra genésico estava com 1,5 cm, tá? Passou a ficar com 6 centímetros. Então, alguns aspectos relacionados com sexualidade, com sensualidade, visão pessoal de si mesmo como um ser sexual, ou a própria visão que a pessoa tem a respeito dela, ou seja, a visão que ela acha que as pessoas têm a respeito dela como um ser sexual, sensual, já está modificando, tá? O chakra do plexo solar, que estava com 1 centímetro de diâmetro apenas, tá? Ficou com 3 centímetros de diâmetro. Então, aquela questão do chakra do plexo solar, que é a questão do poder pessoal, de de impor o seu poder pessoal na vida como um todo, digamos assim, que já está começando a aflorar e começando a melhorar. O chakra cardíaco dessa pessoa, que estava completamente parado, tá? Ele passou a ficar com uma chamada cisão agressiva. Então significa que de parada, ou seja, as questões do amor estavam totalmente nulas para ela, passou a ter uma cisão agressiva. E quando a pessoa começa a ter uma cisão agressiva, ela reconhece os problemas correlacionados com o amor para ela mesma, tá? Mas ela começa a querer ir a lutar, começa a querer brigar contra e tentar resolver as coisas da melhor maneira possível, ok? O chakra laríngeo dela, que rege a questão da comunicação, da expressão, do modo de falar, de expressar as suas ideias, seus sentimentos, assim como ouvir as pessoas também, tá? Então passou de 1 centímetro para 3 centímetros, então já deve estar começando a melhorar alguns aspectos de comunicação pessoal, ok? E o chakra frontal, que estava com 8, continuou com 8, e o chakra coronal, que estava com 7, continuou com 7, ok? Ou seja, a abertura máxima que poderia ter esse chakra para aquele momento da vida dessa pessoa. E essa pessoa me reportou também que ela sentiu alguns sintomas físicos, como enjoo, como um pouco de náusea, dor de cabeça. E eu expliquei para ela que isso pode efetivamente acontecer porquanto existe uma, digamos, uma desintoxicação corporal também quando se trabalha com Reiki. Então ninguém, de forma alguma, deve imaginar que o Reiki seria uma panaceia para resolver as coisas imediatamente. Dessa pessoa em particular, conversou comigo hoje, inclusive, tá? Perguntou que conselho eu daria. O conselho que eu dei para ela continuar fazendo o autotratamento com ela mesma. Ou seja, da mesma forma que ela estava se tratando. Ou seja, não basta simplesmente você fazer 4 dias consecutivos que de repente tudo estará normal, tudo estará funcionando em você mesmo. E mais importante do que ficar abrindo chakras, a gente falou muito sobre chakras, né? Mas mais importante que ficar abrindo chakras é sim como que a pessoa está se sentindo. Está se sentindo melhor? Estou me sentindo melhor se está fazendo a aplicação de Reiki em si mesmo?
A pessoa a quem você está tratando está se sentindo melhor, tá? Muitos chakras, apenas com uma pequena abertura, já é suficiente para a pessoa já começar a se sentir melhor. É um progresso, sim, Gabriel. De 1 para 3 é um progresso excelente, mas, por exemplo, um chakra para normal deveria estar com, no mínimo, mínimo da medição que a gente faz, 7 centímetros de diâmetro. Então ainda falta, digamos, metade do caminho a percorrer para as coisas começarem a ficar bem. Então não se deve imaginar de forma alguma que o reiki instantaneamente vai resolver tudo. Até porque nós temos muitos problemas pessoais, todos temos, eu também, tá? Todos nós temos problemas pessoais, emocionais, enraizados, baseados em experiências que nós tivemos na vida, no passado ou em vidas passadas. Então são problemas tão enraizados que pode ser até uma questão física, pode ser uma questão emocional, pode ser uma questão mental e pode ser até uma questão espiritual. Então não se deve imaginar que fazendo reiki tudo vai melhorar instantaneamente nas pessoas. Não. O reiki é um processo, A partir do momento que você começa a se aplicar ou aplicar a alguém, você está promovendo o quê? Uma espécie de transformação, uma transformação ou uma autotransformação em você mesmo. Você começa efetivamente a sentir coisas diferentes, encarar o mundo de uma forma diferente, ser mais humano, ser mais amoroso, ser mais compreensivo, ser mais comunicador, ser mais aguerrido na batalha pela vida, tá? Ir de encontro à sua própria sexualidade ou sensualidade se ela foi perdida de alguma forma, mas esse é um processo lento, porque é um processo de autotransformação, um processo de reforma íntima, tá? E o reiki acelera, quer dizer, todo mundo pode ter um processo de reforma íntima, basta estar de olho dentro de si mesmo, ou seja, verificar o que está errado dentro de si. Ou qualquer pessoa nem necessitaria do reiki para isso, tá? Mas às vezes é muito difícil sem ter alguma coisa que possa ajudar para que a pessoa se sinta, digamos, à vontade para tomar o primeiro passo e caminhar por uma reforma interior. O reiki, na realidade, ele ajuda, tá? E muito a pessoa dar os primeiros passos. Mas é óbvio que não adianta nada, absolutamente nada, a pessoa fazer o reiki em si mesmo, se sentir bem por uns dias, tá? E continuar com as mesmas atitudes, com os mesmos dizeres, com as mesmas formas de se expressar, com a mesma condição que ela tinha anteriormente à prática do reiki. Então eu sempre digo o seguinte: o reiki serve para ajudar bastante. Mas se o bonde da felicidade, digamos, o bonde da felicidade chamado reiki, estiver passando, pula em cima dele e sai andando junto, tá? Pula em cima dele e sai andando junto. Aproveite o momento, ou seja, aproveite o dia. Aquele famoso ditado carpe diem, aproveite. Porque é a mesma coisa, por exemplo, se alguma coisa te provoca dor de cabeça, por exemplo, alguém come carne de porco, por exemplo, e carne de porco provoca dor de cabeça em determinada pessoa. Daí ela vai lá, toma um remédio, só um minuto.
da maneira certa de aplicar o reiki, tá? Porque o acerto dos chakras tem que ter uma maneira certa de aplicar, não é simplesmente jogar o reiki em cada chakra e esperar que as coisas funcionem, não é assim. Isso a gente já conversou antes, e para caso tiver dúvida a respeito disso, a gente pode conversar no final dessa nossa aula, tá ok? Então a gente pode voltar novamente como que seriam os tratamentos dos chakras para que a pessoa comece a se sentir melhor. Evidentemente para aqueles que sabem como que os chakras estão, baseado num teste pendular, como eu faço, ou baseado num teste sinestésico, como eu já ensinei no primeiro curso Shoden, tá? Mas a gente pode voltar nisso. Então, gente, sempre procure imaginar, tá, que o reiki não vai ser um milagre, apesar que muitas coisas, muitas pessoas acreditam sim o reiki como sendo um pequeno milagre na vida delas, tá? Ou seja, pequeno milagre pode mais tarde se tornar um grande milagre. Então, por exemplo, minha esposa estava tratando de uma senhora aqui que indicou uma outra senhora. E a primeira senhora recebeu o telefonema dessa segunda senhora dizendo assim: muito obrigado por você ter apresentado a Cristina para mim, que é minha esposa. Porque a Cristina está fazendo um trabalho muito bom de reiki com ela, está conversando muito com essa pessoa tem inúmeros traumas, tá, que ela passou na adolescência e na maturidade dela também, tá? E isso vinha travando ela em muito na vida atual. Então a Cristina está fazendo um trabalho legal, tá? Em que ela também está curando, aspas, curando, sempre digo a palavra cura entre aspas, curando o passado da pessoa de alguma forma, tá? E a pessoa realmente acabou telefonando uma para outra dizendo assim que foi uma bênção ter conhecido a Cristina. Quer dizer, conhecido a Cristina e a mim, tá? Só que a única coisa que eu fiz foi fazer uma avaliação dessa pessoa chacricamente para ver como é que as coisas andavam. A partir dessa observação chácrica, tá, que a Cristina começou a realizar o trabalho dela. Então, digamos, se essa mulher aqui veio 20%, né, Cristina? Hoje diria que ela está em quantos por cento? 70%? 80%? 70%. Ou seja, os problemas dela já foram dirimidos praticamente já bastante. Ou seja, era uma pessoa, aspas, 20%, hoje ela é uma pessoa 70%. Ah, é, exatamente. Tá, é isso que a Cristina está falando. É muito importante também você ter como reikiano, você saber ouvir o que as pessoas têm para falar. Ouvir o que as pessoas têm para falar e ajudar no que for possível. Claro, se você não tem uma formação como psicólogo, como psiquiatra, como psicanalista, tá? Eu sempre digo, se você for dar algum palpite na vida de alguém, você somente diz o que você faria, você, pessoa, faria no lugar dela. Mas não dirigir o andamento do pensamento da outra pessoa. Na verdade, é a pessoa que tem que encontrar, basicamente sozinha, com um pouco de ajuda tua, ou seja, conversando bastante, mas encontrar o caminho dela de alguma forma, tá? Porque a reforma íntima está em cada um. Não é você pura e simplesmente que vai dizer qual que é o caminho. Não estava conseguindo, Marileite? Então, beleza. Então, de vez em quando alguém digita alguma coisa aí, nem que seja um oi, né? Pra legal, pra dar certo. Ok? Então, gente, basicamente é isso que eu falei, tá?
Então não esperem que o reiki possa modificar as suas próprias vidas de um repente, nem modificar a vida de ninguém de um repente. O reiki é uma arma muito boa para ajudar em todo esse processo. Mas o encontro de si mesmo consigo mesmo sempre será particular e único, tá? Não dá para imaginar que você consegue mudar a tua vida de uma hora para outra e nem mudar a vida de ninguém de uma hora para outra, ok? Então, mas o Reiki, ele tem essa possibilidade de ajudar e muito, muito mais que vocês conseguem imaginar. É claro que, por exemplo, se não fosse a arma do Reiki, por exemplo, tá? Essa pessoa que a Cristina está tratando, tá? Se fosse apenas uma conversa, tá? Não adiantaria muito. Acontece que o trabalho com as energias rei, com a energia rei, tá? É que estimulou a pessoa a procurar as suas respostas dentro dela mesma, ok? Então, fujam, sinceramente, de pessoas que dizem que o Reiki é uma panaceia para todos os males da vida. Não é bem assim. Ele ajuda e muito. Casos de problemas físicos que as pessoas têm, doenças e tudo mais, tá? Muitas coisas são resolvidas com Reiki. Questões emocionais são resolvidas com Reiki. Questões mentais são resolvidas com Reiki. E agora a gente vai dar mais uma arma para quem já está no mestrado, tá? Vamos dar mais uma arma, que seria a utilização do símbolo Daikomyo. Emerson, se você colocar Daikomyo no Google, vai aparecer um símbolo totalmente diferente e vai aparecer mesmo. Porque existe o Daikomyo, ele é digitado, escrito ou caligrafado de diversas maneiras diferentes, e esse que parece um caracol que está dizendo é o Daikomyo tibetano. Não é, Cacá? Sim, é esse mesmo. Então esse é um símbolo que veio foi, aspas, canalizado por alguém, tá? Foi canalizado por alguém, não sei quem, tá? E veio nessa forma. Ele parece um caracol e dentro parece que tem uma serpente, né? Que é Ninjida, o nome do símbolo, tá? Que é meio parecido com o Haku, tá? Esse é o Daikomyo tibetano. Então quem segue a linha do o Zui tibetano, tá? Ou reiki tibetano, simplesmente reiki tibetano, ele não vai usar esse símbolo Daikomyo tradicional que veio da época de Uzui. Não, não é da época de Uzui, foi posterior, tá? O Zui é único, depois apareceram trocentos cursos, trocentos métodos diferentes aí, cada um com um símbolo diferente, cada um com uma maneirismo diferente, métodos de trabalhar diferentes. Invalida esses métodos? Não sei. Apenas se a gente tivesse condições absolutas de testar todos os métodos e traçar um comparativo. Agora, como é que nós vamos traçar um comparativo entre os métodos? É muito complicado. Porque veja, você teria que ter duas pessoas exatamente iguais, com DNA absolutamente iguais, com vidas absolutamente iguais, com emoções absolutamente iguais, com questões mentais absolutamente iguais e questões espirituais absolutamente iguais. Eu já ouvi alguém falar uma vez, até uma pessoa que iniciei o mestrado, que ela disse assim: o Zui, o reiki tibetano é muito melhor do que o Zui. Daí eu que respondi para ela: se você pegar duas pessoas absolutamente iguais nos planos físico, emocional, mental e espiritual, que tenham vivido exatamente a mesma vida, aí você pega uma pessoa formada no Reiki Uzui e outra pessoa formada no Reiki tibetano,
as duas pessoas tratam nos mesmos tempos com as mesmas técnicas. Aí sim vai poder se avaliar ao longo do tempo o que é melhor e o que não é melhor. Agora, sobre as questões de métodos, que as pessoas dizem que um método é melhor do que outro, tá? É complicado porque cada um que inventa ou, aspas, canaliza um método novo, hoje em dia tem um monte de Mikaus Usuis por aí canalizando um sistema atrás do outro, tá? Sempre vai achar que o seu método é melhor que o método do vizinho ali do lado. Então, fica meio complicado. Mas a nossa intenção aqui é passar o Zui Reiki Ryoho como a gente aprendeu na base do Reiki, tá? Agora, é óbvio que as pessoas depois podem se interessar em aprender outros métodos, tá? Em testar outros métodos. Existe reiki quando você se sente melhor, você gosta mais. Isso que a Cristina falou, não existe reiki melhor do que o outro, até porque a energia rei é uma só, tá? Não é uma só. Não existe com aquilo que você se afiniza mais. Por exemplo, tem lá reiki runa, tibetano, tem um monte de reiki que já me iniciaram aí. Mas não adianta, eu não me afinizo. Se eu me afinizo pura e simplesmente com o Zui Reiki Ryoho, que é a base do que eu aprendi, tá? E que é a base do Reiki que foi preconizado por Mikao Zui, ok? Dragon Reiki Ball, legal, Dragon Ball. Mas tem a tal de Dragon Reiki, tem sim. Tem o Avalon Reiki. Você tem que ter você tem o Celtic Reiki. Aí vai. Agora tem o Niorai Reiki, que é baseado no Dainichi Niorai, tá? Aí vai, tá? Tem bastante. Tem cura estelar quântica, cura pelos elementos, Gaia Reiki, Gaia, a cura pelos elementais do planeta. As pessoas só se esquecem de uma. O que a Cristina falou é o seguinte, para existir cura em alguma coisa, existir uma questão de um processo interior, não exterior. Não vai ser a energia rei que vai fazer você se curar. A energia rei vai ajudar você a se autocurar. Até numa questão física, tá? Até numa questão física, a energia rei ela é sugada das mãos, dos olhos, do sopro do reikiano para dentro do corpo. É o receptor que suga essa energia para dentro. Vamos dizer assim, banalizando, tá? Existe uma conversa entre a energia rei e as células do corpo da pessoa, e as emoções da pessoa, e as questões mentais das pessoas, e as questões espirituais das pessoas. E o reiki começa a promover uma transformação nesses aspectos todos. Agora, se a pessoa, como eu falei, por exemplo, come carne de porco e fica com dor de cabeça, daí ele toma um remédio, tira a dor de cabeça. O remédio a gente podia chamar de reiki, ok? Daqui um pouco ela está novamente comendo carne de porco, ou seja, atitude errada. Assim como, por exemplo, se vocês um dia forem tratar alguém que seja viciado, tá? Já aconteceu de passar algumas pessoas de tratamento que eram viciadas, que melhoraram bastante com reiki. Isso vai impedir que um dia ela volte a tomar? Não. A energia rei não vai impedir que ela faça isso, porque é livre-arbítrio dela ir atrás, talvez até do seu próprio sofrimento. Mas, se ela conseguir algum aspecto de autotransformação interna, em que ela começa a perceber que o crack, a cocaína, seja maconha, heroína, seja o que for, não faz bem para ela, tá? Num processo interno, realmente ela poderá se livrar completamente disso, tá? E não ser mais dependente de droga, tá?
O reiki pode ajudar, sim, a impulsionar esses processos de autotransformação ou de autocura. Então, o que a gente diz é o seguinte: o reiki não cura nada, absolutamente nada. O reiki simplesmente proporciona às pessoas atingirem a sua própria autocura. Por isso que é bem importante, inclusive, tá, nesse aspecto, falando nesse aspecto, é importante que o terapeuta reikiano ele seja uma pessoa que seja de fácil conversa. Ele saiba ouvir muitas pessoas, ele saiba procurar os melhores conselhos que ele puder dar para a pessoa, sem dirigir o pensamento das pessoas. Então, vocês se preparem, as pessoas que já têm o reiki, talvez a Cacá possa até falar sobre isso depois, tá? Que quem já trabalhou com reiki, você sabe muito bem que passado algumas sessões, as pessoas que vêm totalmente fechadas para você, elas começam a se abrir, começam a abrir seu coração, começam a dizer sobre os seus problemas. De início, as pessoas vêm olhando tudo com desconfiança, acham tudo meio estranho e de repente as pessoas estão se abrindo. Então basta e muito você saber ouvir e dar o conselho certo no momento certo. Se ela te pedir um conselho, se ela não pedir, não se mete. Agora, se ela perguntar, o que eu faço com isso? Você diria assim, bom, se eu estivesse no seu lugar, eu faria isso. Mas você que deve decidir qual a melhor maneira de conduzir a sua vida. Até porque a pessoa tem um livre-arbítrio. Então ela tem que saber como... tem que saber se colocar no lugar dela. Então, sempre há de... Essa é uma boa colocação, Emerson. Sempre há de se ter um processo de empatia. Empatia com a pessoa suficiente para você ajudar ela da melhor maneira possível. Que é inevitável, gente. É inevitável. Todas as pessoas acabam se abrindo com você. Acabam dizendo as coisas. Mesmo que as pessoas dizem assim, eu vim aqui, não tenho nada, está estampado na face dela, não tenho nada, você não tem nada para me oferecer. Porque às vezes são pessoas que são empurradas pela família, tá ok? São empurradas pela família. Elas vêm meio que na marra. E no final de contas acabam se abrindo da mesma forma. Porque as pessoas às vezes têm uma necessidade muito grande de falar dos seus problemas e não encontra apoio, não encontra apoio na família, não encontra apoio em alguns amigos, não encontra apoio, ok? Mas teu microfone parece estar aberto, mas não sai som nenhum. Não, nada a ver. Não, eu só achei engraçado que ficou, a bolinha ficou azulzinha e não saiu som nenhum. Mas tudo bem. Então, vou continuar com o nosso bate-papo aqui, porque essa foi só alguma coisa que eu achei que deveria falar para vocês sobre o reiki, tá? Até para vocês perceberem que os progressos são lentos. Porque todo progresso, toda reforma íntima, ela é lenta. Ela não acontece nada de uma hora para outra. Não existe milagre, tá? Milagre foi feito lá 2012 anos atrás, tá? Então colocava-se a mão e as coisas já automaticamente funcionavam, tá? Mas isso foi feito por uma pessoa, eu diria, estupidamente iluminada, tá? Vocês sabem muito bem de quem eu estou falando. Tá? Então não existe milagre. Existe muito trabalho quando se fala em reiki. Você muita dedicação em cuidar das pessoas e principalmente o maior aspecto do reiki é amor. As pessoas têm que vir para esse mundo aqui para aprender o amor dentro do coração delas. Tá? Às vezes as pessoas estão afastadas demais do amor
tá? Pelos outros e principalmente por si mesmo, tá? E o reiki, de uma certa forma, ele acaba, digamos assim, desabrochando esse amor dentro do coração das pessoas, tá? E a partir do momento que o amor desabrocha no coração das pessoas, o processo de cura já está começando a funcionar. Entenda-se como processo de cura que eu falo, autotransformação, reforma íntima, tá? Reforma íntima. É claro que quando a gente fala em reiki e fala que ele funciona com animais, por exemplo, um animal que está ferido, você vai fazer reiki nele, a ferida cicatriza mais rápido. Quando se fala que você vai fazer reiki numa pessoa que quebrou uma perna e os ossos colam mais rápido, tá? Quando se fala de uma planta que está morrendo, você aplica reiki também. Então, a gente já entra assim num aspecto das questões assim até do imponderável, quase que entra num aspecto sobrenatural. Porque quando a gente está tratando de humanos, pessoas que pensam, é uma coisa. Quando você trata de mais que tem instintos e plantas, eventualmente que talvez tenham até algum instinto primário, mas que tem, tá? Então o reiki acaba funcionando da mesma forma, tá? Ele acaba funcionando da mesma forma. Dá para se perceber, é visível isso, tá? Então tem certas coisas no reiki que entram dentro da questão do imponderável, mas não deve se imaginar que você vai tratar uma emoção de um ser humano, vai tratar o mental de um ser humano e vai tratar o espiritual do ser humano e as coisas funcionem assim rapidamente. Porque o ser humano é muito complexo, tá? Mas, como eu falei daquele exemplo ali, deu para perceber que em apenas 4 sessões a pessoa já começou a se sentir bem, apesar que ela sentiu algum retrocesso nos sentimentos dela, sentiu algum enjoo, sentiu um pouco de dor de cabeça, coisas até normais que você sempre deve avisar para o seu cliente, paciente ou receptor, que a pessoa está mal. Tá? Quando começa a fazer o reiki, ela dá mais uma caída, ela cai mais ainda. Tá? Aí depois começa a subir novamente. Por isso, a questão que nós sempre colocamos aqui desde a aula do Shoden. LHF, limpeza, harmonização e fixação, sempre com um espaço não menor que 24 horas, não maior que 24 horas e não menor do que 4 horas. Porque você vai trabalhar na limpeza, depois vai fazer a harmonização da pessoa, depois a energia rei efetivamente vai fixar na pessoa e começar a trabalhar com ela. Tá? Então, nesse caso dessa pessoa que falou comigo, estava com os chakras problemáticos, mas que já melhorou. Tá? O conselho que eu dei foi para ela fazer a continuidade do tratamento tal como estava, e daqui 4, 5 dias ela vai entrar em contato novamente, tá? E para a gente fazer uma nova medição. Aí, quem sabe, se alguém me lembrar, eu vou passar para vocês, claro, sem revelar nomes, que isso não é necessário, é uma questão de ética, tá? Eu passo para vocês qual que foi o desenvolvimento da coisa para ela. Tá? Então vocês podem começar a perceber que as coisas funcionam, não de forma imediata, mas de uma forma devagar e funciona, ok? Reforma íntima, reforma interior, nada disso acontece da noite para o dia. É uma dor de cabeça, um mal-estar, uma indisposição, uma pancada, uma batida, o reiki pode solucionar até imediatamente, como muitas pessoas falam por aí. Ah, eu estava com uma dor de cabeça, coloquei a mão e a dor sumiu. Ótimo, perfeito. Ah, eu dei uma pancada, a dor sumiu. Ah, eu fiz um corte, cicatrizou rapidamente. Ótimo, perfeito. Vai funcionar dessa forma mesmo. Mas, quando se trata de reforma íntima, as coisas não são tão rápidas assim. Não adianta imaginar que você vai jogar reiki nos chakras
E dali 4 dias você é uma pessoa novinha em folha, tá? Até com marca de fábrica, dita assim, revisado. Não é assim, tá? É lento, o processo é lento. Mas sabendo tratar, principalmente quem já está tratando as pessoas, sabe disso, quem já está tratando pessoas, quem já tratou pessoas, a exemplo de Cacá, a exemplo de Marileide, que já começou a tratar pessoas, sabe que esses processos não são de uma hora para outra. Eles acontecem devagar e acabam acontecendo mesmo. É claro que a pessoa que vai receber o reiki, tá? Ela tem que estar ciente disso, tá? Porque tem pessoas que vêm para o reiki, como muitas pessoas que acorrem aos centros espíritas e ao centro de Umbanda, acorrem ao reiki às vezes até como uma última solução na vida delas, tá? E elas ficam esperando milagres a partir dessa própria impressão que tem a respeito da coisa. Tá? Cabe a você, terapeuta, explicar que os processos de mudança são lentos. Tá? Os processos de mudança são lentos. Mas, se houver persistência no trabalho reiki, para que haja essa autotransformação, essa reforma interior nas pessoas, as coisas podem funcionar perfeitamente. Ok? Vamos continuar com o símbolo Daikomyo. Você pode transmitir o Daikomyo à distância e sinta como ele se desloca rapidamente do chakra coração do terapeuta para o da pessoa que recebe. Claro, usando aqueles métodos de reiki à distância, baseado no Honsha Shonen, que a gente já viu no curso do Okuden, tá ok? Frequentemente, para muitos mestres, tá? Esse é o único símbolo usado numa cura, como eu disse, sempre entre aspas. Entretanto, na cura à distância, sempre usar o símbolo Honsha Shonen. Claro, você não vai conseguir fazer uma cura à distância, trabalhar numa cura à distância, trabalhar no equilíbrio à distância, sem usar Honsha Shonen. O objetivo do Daikomyo é a cura da alma. Cada um dos símbolos do reiki concentra-se num dos corpos vibracionais. Procurei a presença de ressonância mais forte com o nível do corpo físico. Você reiki com o corpo emocional, o Honsha Shonen com o corpo mental e o Daikomyo trabalha no corpo espiritual, ok? Essa forma de aspas cura é extremamente eficaz, tá? Usando todos os símbolos e especialmente aqui o que nós estamos falando, o Daikomyo. Ele combate as raízes da doença. Os níveis do corpo espiritual trazem em si o projeto do qual o corpo físico é derivado. Então, o nosso corpo físico ele é sempre moldado através do projeto do corpo espiritual. Então, doenças que estão no corpo espiritual podem cedo ou tarde acabar fazendo ressonância no corpo físico e a pessoa ter uma doença. Então, como o Daikomyo ele trabalha muito no corpo mental, você, mesmo que você pegue uma pessoa para tratar e que ela não tenha problema alguma, mas ela quer receber reiki, como uma espécie de tratamento preventivo. E efetivamente vai ser um tratamento preventivo, porque se usando esse símbolo Daikomyo, você vai tratar muito o corpo espiritual da pessoa. Então, essa doença que eventualmente já está postada no corpo espiritual da pessoa, tá? No corpo áurico, tá? Você pode diluir essa doença muito antes dela acontecer. Ok? Não só o símbolo Daikomyo, mas sim o Honsha Shonen,
que pode ser uma doença que está no corpo espiritual, mas tem uma característica de uma doença mental. Pode ser o Reiki, que está no corpo espiritual da pessoa, e essa questão está caracterizada como uma questão emocional, tá? Que pode estar já impregnado na aura dela e, eventualmente, adentrar os corpos emocionais e a pessoa ter problemas em relação a isso. Então, o Reiki não é somente para quem está mal, também mal com L. Não é para quem está mal, e sim de usá-lo também de uma forma preventiva, principalmente por vocês mesmos, né? Fazer um autotratamento é uma coisa sempre interessante de fazer, mesmo que seja chato, né? Ficar sentado com as mãos para cima. Eu disse, quem sabe ficar deitado e colocar uns travesseiros do lado para você suportar teus braços e fazer o tratamento em si mesmo, ou usar o que nós já falamos no Okuden, tratar a sua própria foto como se estivesse fazendo um tratamento à distância. Então é sempre proficiente que você faça um autotratamento, até para você mesmo, se por acaso alguma doença que possa ressonar mais tarde no corpo físico, ou no corpo emocional, ou no corpo mental, ou ela está somente travada em cima do corpo espiritual, possa ser retirada antes que ela comece a promover algum tipo de problema. Você pode dizer assim, eu estou bem hoje, mas você não sabe se estará bem amanhã. Porque se a doença já está presente no corpo espiritual, cedo ou tarde ela vai acabar adensando para os corpos emocionais, mentais ou físicos. Ok? Então, sempre imaginem dessa forma. Uma outra forma eficiente de você resolver esses problemas correlativos também às doenças é você fazer reiki. Não é só aplicar, auto-aplicar. Quando você está aplicando o reiki em alguém, você está sendo, aspas, curado também. Você está sendo curado. Então, quanto mais você trabalhar em reiki, quanto mais você fizer isso, melhor você estará. Quanto mais você tratar de pessoas, mais você está tratando a você mesmo. O reiki está passando por você. O reiki passa por você, utiliza o seu ki, tá? Utiliza o seu ki, mas o repõe imediatamente com vantagens. Então, quando você faz uma sessão de reiki em alguém, por mais que você possa ficar cansado fisicamente por causa do tempo que a pessoa leva fazendo reiki em outras pessoas, e posições incômodas, como fazer reiki em sofás, ou no chão, ou alguma coisa assim, diferente para quem já tem uma maca, por exemplo, e consegue trabalhar numa boa, numa maca, tá? Bem diferente assim. Mesmo que você esteja cansado fisicamente, perceba em você que quando você sai de uma sessão de reiki para alguém, você sai melhor, você sai mais leve, você sai mais tranquilo, seus pensamentos não são tão turbulentos, não ficam te castigando o tempo todo. O pensamento é uma coisa séria, né? O pensamento sempre está nos castigando o tempo todo, sempre trabalhando, às vezes a nosso favor e muitas vezes a nosso desfavor, ou seja, contra nós. Mas perceba, quando você faz reiki, auto-reiki, mesmo que seja cansativo, ou se faz reiki em alguém, e mesmo que seja cansativo, pelas questões, a questão física particular, de você ficar ali uma hora e meia fazendo reiki em alguém, é cansativo. Pode ser cansativo. Há um cansaço físico. Mas perceba dentro de você mesmo, perceba dentro do teu coração, como você está se sentindo mais leve, mais tranquilo.
Os pensamentos não estão tão turbulentos assim. Perceba isso. E você mesmo, reikiano, suba no trem, como a gente diz assim, suba no trem da felicidade, no trem da tua própria felicidade, para você se sentir bem. Ok? Vamos continuar. Olha, Emerson, o Daikomyo tibetano, eu não sei qual que é o nível de cura dele. Não sei. Eu nunca experimentei. Como disse, eu sou iniciada também no reiki tibetano, mas nunca experimentei. O que eu prefiro, Emerson, estar de acordo com a base. Isso é o que eu falei em outra palestra que nós falamos. Veja, o Zui Ryoho, ou Zui Shiki Ryoho, que usa o mesmo símbolo da Daikomyo, ele é composto da energia rei, mas também ele é composto da egrégora de milhões de pessoas que são sintonizadas nesse tipo de sistema, tá? Que é o original de Usui. Ou seja, milhões de pessoas, quando eu falo milhões, você pode imaginar que existem milhões de pessoas sintonizadas no mundo? Acredito que sim. E não só as pessoas sintonizadas nesta encarnação, mas sim a egrégora junta de várias e várias e várias encarnações que trabalharam com o mesmo objetivo. Então, eu prefiro trabalhar dentro de uma egrégora muito possante do que, por exemplo, alguém reiki tibetano. Não conheço, não posso falar mal, não posso dizer que é errado, que é certo. Mas se você fizer uma pesquisa, você vai perguntar quantos que são tibetanos e quantos que são Usui. Você vai ver que sempre o Usui vai ter muito mais pessoas. Tanto é, Emerson, que a maioria dos sistemas diferentes de Usui necessitam que o cara já esteja no primeiro ou segundo ou até no mestrado como mestre de Usui para trabalhar com aquele outro sistema. Ok? Necessitam disso. É uma condição sine qua non que as pessoas estejam já sintonizadas para ir atrás dos benefícios desse outro tipo de sistemas. Que eu não tenho condições para vocês de falar se é bom, se é ruim, se não presta, se é maravilhoso. Tá? Não tenho condições, porque eu não usei. E não tem como traçar comparativos. Não tem como traçar comparativos. É o que eu falei para você. Trata duas pessoas iguais. Totalmente iguais. Em tudo. A vida é igual. O DNA é igual. As emoções iguais. A parte mental é igual, a parte espiritual igualzinho. Você trata com um e trata com outro. Existe jeito melhor, existe jeito. Volta a dizer como a Cristina está falando aqui. Não existe reiki melhor do que o outro. A energia é uma só. Existe reiki do qual você se afiniza. O Lucas falou, a egrégora do Zui é bem maior. Sim, a egrégora do Zui é bem maior. Que foi o primeiro que apareceu. Depois foi começando a aparecer montes e montes de sistemas. Hoje deve estar passando dos 200 sistemas diferentes. Tá? Agora, comparar, não tem como comparar. Só naquela situação que eu falei para vocês. Só naquela situação. Tratar duas pessoas iguaizinhas com um sistema, com outro e ver os resultados. Fora isso, fica só, digamos, na teoria, tá? Ou seja, cada pessoa que hoje em dia canaliza, aspas, um tipo de reiki, tá?
Diz que o reiki dele é melhor do que o vizinho, que é melhor que o Zui, é melhor que isso. Eu estou dizendo que o reiki de Zui é melhor que todo mundo? Também não. Estou dizendo que é o reiki que o Zui usava. Tá? E é esse que a gente está tentando estudar, que não impede, evidentemente, que vocês, mais tarde, queiram procurar outras vertentes de reiki, tá? Ser iniciado como primeiro grau, segundo grau, mestre em outras vertentes de reiki e, por si só, fazer a comprovação que você acha melhor para si. Como a Cristina falou aqui, não existe reiki melhor do que outro, existe reiki, ou seja, sistemas com os quais você se afiniza mais. Eu sempre me afinizei só com o Reiki Uzui Reiki Ryoho, tá? Só me afinizei com esse. Tive o mestrado de outros, mas não consigo me afinizar, não consigo achar que isso é bom para mim. Agora, para vocês podem achar que outro tipo de Reiki, outro tipo de sistema é melhor. E isso é claro, condição de cada um, é livre-arbítrio, é escolha, é interior, ou seja, aquilo que você achar melhor para você, você faz. Pela minha parte, o que eu acho melhor é o sistema de Uzui. É sobre isso que estamos falando, ok? Essa forma de cura com Daikomiô é extremamente eficaz. Ela combate as raízes da doença. Como eu disse, os níveis do corpo espiritual trazem em si, aspas, o projeto da qual o corpo físico é derivado. Nesse nível, a cura causa alterações profundas, comumente descritas como, aspas, miraculosas. Tem pessoas que realmente veem o reiki como um pequeno milagre. Tá? E tem muitas coisas que realmente acontecem no reiki que nem você, nem eu, nem ninguém consegue explicar como acontece, mas acontece. Deu uma pequena caída aqui, né? Pois voltou. Agora parece que o servidor deu. Voltou? Podemos continuar? Sim. Então, terapeutas veem como se fossem verdadeiros ou pequenos milagres em todas as sessões. E o Daikomiô, ele é usado frequentemente. As mudanças na vida ocorrem aqui. Assim acontece com os outros símbolos. Enviar Daikomiô nas curas diretas, quando sua intuição lhe disser para utilizá-lo efetivamente. Ok? Na cura à distância, frequentemente se usa os 5 símbolos, quando no primeiro curso use o Daikomiô, então envie o Honshu Shonen, ou ao contrário. Em seguida, adicione Chokurei, então Seiriki e finalmente repita Daikomiô. Ou então tudo ao contrário. Você pode começar com Honshu Shonen, desenha Daikomiô para a pessoa na cura à distância, ou na cura com a pessoa presente, tá? Trabalho com a pessoa presente. Você, na distância, você vai usar o Honshu Shonen, o que não impede que você use o Honshu Shonen com a pessoa presente. Porque o Honshu Shonen vai estar trabalhando o quê? Na questão mental da pessoa, Daikomiô, na questão espiritual.
Seiriki na questão emocional e Chokurei na questão física. Parece que eu estou sendo chato repetindo isso várias vezes, tá? Mas isso é para vocês gravarem. Vocês podem sim efetivamente usar todos os símbolos, com exceção do Haku, depois mais tarde a gente vai conversar sobre ele. Vocês podem utilizar todos os símbolos nas sessões de cura. Me dá 30 segundos, só 30 segundos, e já volto a falar. Vamos continuar, gente. Então, o Daikyo apresenta outros usos também, tá? Visualize os 4 símbolos Chokurei, Seiriki, Roshas e Shonen Daikyo para purificar e energizar cristais, para programá-los, pedindo para que se purifiquem a si mesmos. Para fazer isso, segure o cristal ou pedra preciosa entre as palmas das mãos, enviando a energia Reiki. A gente já falou sobre isso, tá? Primeiramente, visualize o Daikomyo e então o Seiriki para purificar a pedra de todas as dores, energias e negativas absorvidas. E em seguida, envie o Chokurei para programar o cristal, afirmando o objetivo como a cura, por exemplo. Se a pedra for usada para a cura, adicione o Honsha Shonen. Por último, visualize o Daikomyo novamente, pedindo para que a pedra se purifique a si mesmo a partir daí. Isso significa que a pedra, o cristal, trabalhar no sentido de purificar-se. Por outro lado, é bom que você a limpe frequentemente. Ok? Limpe frequentemente com o reiki. Limpar, por exemplo, pode ser usar esse método que eu falei aí. Está na apostila, para quem tem apostila, fácil. Mas você pode usar também aquele método Jaka, Kiri, Hoka, Hoka, ou dar 3 golpes que ela tem em cima e parando o último golpe e segurando a respiração em cima da pedra. Aí você limpa toda a energia negativa da pedra, o cristal que se vai usar nos seus trabalhos. Tem muita gente que alia o reiki à gemoterapia, tá? Então, ou cristaloterapia. Então você pode, tem pessoas que usam muito cristais e pedras durante o tratamento de reiki. Isso é normal, tá? Normal, pode ser feito numa boa, tá? Assim como o reiki ele pode ser aliado a pessoas que trabalham como massoterapeutas, pessoas que trabalham com acupuntura, por exemplo, tá? Porque ela pode enviar símbolos na ponta da agulha para que aquela acupuntura seja a melhor acupuntura possível para aquele momento. Tá? Ele pode usar reiki com shiatsu, pode usar reiki com doin, tá? Pode usar reiki simplesmente como se a pessoa for um fisioterapeuta, ele pode se conectar ao reiki de alguma forma antes de começar a trabalhar com a fisioterapia, porque ela vai efetivamente o quê? Tocar na pessoa. Vai ajudar uma pessoa que está lá de cama, está lá numa UTI, que ela precisa fazer fisioterapia para que ela não tenha sequelas, não tenha escaras por ficar muito tempo deitada, etc, etc. Aproveita, aproveita. Se você é um fisioterapeuta e um reikiano ao mesmo tempo, ótimo. Se você faz shiatsu e reikiano ao mesmo tempo, ótimo.
pratica doim e florais, trabalha com florais, ótimo. Jogue reiki nos florais. Trabalha com homeopatia, como médico homeopata, supondo que tenhamos aqui no grupo alguém que seja médico homeopata, ele nunca quis dizer, tá? Mas envie reiki para o médico, para o remédio homeopático. Ou seja, o reiki ele tem N possibilidades de uso. N possibilidades de uso. Imagine, Érica, você que ensina yoga para as pessoas. Se você já como mestra, você iniciar essas pessoas e elas poderem fazer esse trabalho de yoga, já canalizando a energia rei em si mesmos. Ok? Tocando naquelas posições que se faz, que eu não conheço muito bem a questão da yoga, tá? Mas as pessoas acabam se tocando. Então, imagine essas pessoas, além desse trabalho, imagina essas pessoas canalizando a energia rei antes de começar o trabalho. Então pensa a respeito. Então o reiki ele tem muitas aplicações com muitas outras coisas, tá ok? Pode ser ele por si só, se a pessoa tem outro tipo de trabalho que ela faz, seja shiatsu, seja doin, seja acupuntura, seja floral que ela receite, seja o que for, tá? Ou simplesmente você pode também doar reiki para uma água na sua casa mesmo, para quem tem aquelas águas minerais. Você pode doar reiki para essa água e deixar. Pode usar todos, Érica. Pode usar todos. Faz assim. Todo símbolo que você desenhar que seja único, supondo, você quer desenhar apenas o Daikumyo. Você desenha o Daikumyo e reforça a energia do Daikumyo com o quê? O símbolo de potencialização do reiki. Qual que é? Chokurei. Supondo que você quer usar apenas o Honsha Zeishonen na água, você finaliza potencializando com o Chokurei. Se quiser só o Seiriki, potencializa no final usando Chokurei. Inclusive nas sintonizações é assim. Você desenha um símbolo Seiriki, por exemplo, na mão de uma pessoa. Aí você potencializa o símbolo desenhando qual símbolo? Chokurei. Sim, o Chokurei potencializa o próprio Chokurei. O Chokurei potencializa o Seiriki, que potencializa o Honsha Zeishonen, que potencializa o Daikumyo. Ok? Exatamente. Beleza. Bem isso, você entendeu o espírito da coisa aí. Tá? Então, você pode numa água, por exemplo, desenhar nessa sequência. Daikumyo, Honsha Zeishonen, Seiriki e, finalzinho, Chokurei. Então essa água ela vai ter propriedades para quem beber de trabalhar no campo espiritual dela, vai trabalhar no campo mental dela, vai trabalhar no campo emocional e no físico. Ok? Então as possibilidades são imensas, tá? As possibilidades são imensas. Basta você ver a possibilidade estampada na sua frente e você ir atrás dela, você vai ver que as coisas com o reiki acabam funcionando muito bem. Ok? Existem algumas variações do símbolo da Daikomyo, como eu disse, sobre a questão da caligrafia, tá? Da caligrafia. Isso aí é um kanji também, tá? Ele não muda muito. Não muda muito. Você pode perceber que quase não há diferenças no símbolo. Quase não há diferença. O que mais se aproxima do Daikomyo que eu aprendi foi o primeiro da esquerda, tá?
Para quem está com a apostila aí por perto. É o que mais se aproxima. Mas eles não precisam, como eu disse, ser necessariamente iguais. Eles têm que ser o quê? Reconhecíveis. E quando for traçar, traçar na sequência correta, na sequência exata. Não pode ser diferente. Ok? Falar sobre outro símbolo aqui, que é o Haku. O outro símbolo do mestrado é o Haku. Nem o Zui, nem Hayashi e a senhora Takato usavam esse símbolo sânscrito, mas ele foi incorporado aos poucos seu uso pelas escolas modernas de Reiki. Entretanto, a maioria dos mestres parece ter pouca informação sobre ele e não compreende a sua importância. Vemos hoje uma grande disseminação do uso do símbolo Haku no Reiki Usui, mas muitos dos mestres não o usam, senão em suas iniciações, e há casos que escolas como a Reiki Ryoho Gakkai sequer o usam. Então, na apostila está errada essa observação. A Reiki Ryoho Gakkai não usa o símbolo Haku, ok? Ao tentarmos analisar o caso mais em questão de raízes filosóficas e teóricas do Usui Reiki Ryoho, compreendemos que a necessidade de uso do Haku está correlacionada mais propriamente às raízes do budismo Mahayana, Vajrayana, Theravada, Tendai e Shingon, que culminam com os ensinamentos dos 5 Budas Nyorai, que mostravam os 5 caminhos da iluminação, que é um instrumento para a meditação que conduz ao crescimento espiritual. Cada uma dessas 5 deidades está ligada a cada um dos símbolos do Reiki pelos seus aspectos divinos, estando também associados a um elemento ar, fogo, terra, ar, éter. Há uma direção cardial e um dos reinos cósmicos. Há uma cor, há uma forma, a forma que compõe as cinco formas da estupa, é uma energia feminina complementar, há um mudra e há um mantra evocativo da divindade ligado às sílabas sementes do sânscrito. Entretanto, o Zui não usou inicialmente o Haku como símbolo integrante do seu método. Apesar disso, cada símbolo estudado e depois revelado por Mikao Zui durante a sua meditação, ao alcançar o seu Satori, ou seja, ele já conhecia os símbolos, tá? Ele já tinha estudado esses símbolos, possui sua energia interna específica, bem como possui mantras específicos à sua ativação, que trazem para junto do reikiano a energia do Buda, da Inishi Nyorai. Apesar de Usui nos primórdios do Reiki não ter usado o Haku como símbolo de seu método, dá para se perceber porque mais mestres no mundo que perceberam a grandiosidade do Haku estarem usando-o como aspecto de integração final das sintonizações, que não usam o Reiju como método integrativo X, o teu microfone está aberto. Ou seja, ele é usado como um aspecto de integração final, ou seja, concretização final das sintonizações, que não usam o Reiju, que a gente vai ver mais tarde, como método integrativo da energia Rei. O Reiju também ele é utilizado como forma de sintonização. A gente vai ver isso depois. Portanto, nos aprofundando nas raízes budistas, vemos que existem 4 caminhos indissociáveis entre si, o que acaba por gerar o 5º caminho, síntese ou estado de iluminação superior, que abarca o todo,
Como no Reiki o Haku é utilizado nas iniciações, esse ato vem de encontro a expressar no iniciado um estado de iluminação que se acerque dos outros 4 símbolos preconizados pelo Zui, ou seja, o Chokurei, o Seireki, Conchas de Shonen e o Daikomyo. Inundando assim com seu ser com sabedoria e discernimento no uso da energia dos demais símbolos. Para que possamos melhor compreender essa energia e ressonar em nosso ser, passamos agora a uma síntese do 5º caminho presidido pelos ensinamentos de Dainichi Nyorai, ou Vairocana. Vairocana representa a profunda consciência da realidade, sabedoria que é informe e por isso sua representação na estupa é o vazio. O nome Vairocana significa personificação da luz ou luminoso. Dainichi, ou Dainichi Nyorai, significa grande sol. Portanto, essa divindade está relacionada com a força da vida que ilumina o universo. Todos os Budas, então, são emanações de Dainichi Nyorai, cujo atributo de certa qualidade lhe é pactado. Por isso vemos as estátuas que o retratam com o mudra do 6º elemento, nos indicando a unicidade dos 5 elementos. Sua cor é branca, Haku, por possuir a qualidade de todos os Budas em si, pois se acredita que represente a totalidade absoluta da realidade. Percebemos então o significado de atrelar a imagem de Vairocana ao Haku por ser o que traz a sabedoria em sua totalidade, através dos outros 4 caminhos com sua força luminosa. Assim, se percebe o simbolismo do raio de Haku em nossas vidas. Os mestres ulteriormente estudaram o budismo esotérico como uma das vertentes do Reiki, que ainda provém de outras fontes, tais como a magia japonesa Sujendo, no xamanismo e ainda das lições dos deuses shintoístas e do taoísmo mágico da China. Esses mestres notaram que pelo budismo esotérico que o Shinraku poderia e deveria ser usado no processo de sintonização para honrar a história do Reiki conforme as divindades preconizadas nas vertentes Mayahana, Vajrayana, Theravada, Tendai e Shigo, que nos remetem à divindade Buda Dainichi Nyorai e sua contraparte feminina Dai Marishiten e os ensinamentos. O Haku só é usado durante as iniciações, nunca num trabalho de cura, com apenas uma exceção. Existem terapeutas que o usam para ajudar seus clientes a ser mais fortes, animicamente e mais independentes, harmonizando através do Haku ligações doentias que eventualmente essa pessoa tenha com outra ou outras pessoas. Essas pessoas são geralmente pessoas que se apresentam sintomas de estagnação na vida, preguiça ou então estão completamente bloqueadas em todos os aspectos das suas vidas. O símbolo se parece como um raio luminoso branco brilhante e sua definição foi dada como símbolo, aspas, que ele é conhecido como completador e concluidor, alcance do nirvana inferior, esvaziamento do ego, liberdade, iluminação, paz total, liberação do mundo material, libertação do corpo e da reencarnação. Budismo. Esse símbolo no budismo, ele ainda é utilizado dos pés, passando pelo chakra coronal, para afastar um espírito, entidade obsessora ou um ser de um corpo. No budismo, ele acredita-se que o Haku afasta um espírito, uma entidade obsessora. Para isso, basta tocar no chão e desenhar esse símbolo invertido,
Como ele é um raio de cima para baixo, se desenha um raio de baixo para cima. Então, invertido, desenha uma vez, passando como um raio pelo chakra coronal, tá? Sempre nas costas da pessoa, sempre nas costas da pessoa. E repete o mantra 3 vezes. Faz isso 3 vezes. 3 símbolos, 3 mantras para cada um. Tá? No Reiki, ele é usado do chakra coronal aos pés para absorver a energia do universo para o corpo ou ser. É o uso material do símbolo, enquanto no pensamento budista ele é a iluminação. Na definição dada pelo Reiki, ele chama-se raio de luz, conclusão e integração. Ao finalizar ou concretizar a iniciação, o Haku é usado para reter energia Reiki no receptor. Isso é tudo que a maioria dos mestres Reiki sabe, mas de fato sua função vai bem adiante além disso. Ele ativa a linha do Hara, ajudando o iniciado a trazer energia Reiki para seus canais condutores do Ki e afixo no centro do Hara, que é o Tanden, tá? Aquele ponto que fica ou também aquele ponto que fica uns 2 centímetros abaixo do umbigo e uns 2 centímetros para dentro, tá ok? Ou seja, o centro do Hara é o Tanden. Então, durante uma iniciação, as auras do mestre e do aluno se unem e algo a mais ocorre nesse instante. Durante esses poucos instantes, os guias espirituais do Reiki usam a energia para retirar o karma negativo da pessoa que recebe a iniciação em Reiki. O mestre que realiza o processo capta o que é liberado através do contato das auras e realiza a integração. E, em geral, ele é totalmente inconsciente disso, ou seja, o mestre ele é inconsciente desse processo. O Haku ainda separa as auras no final da iniciação. Também deixa o mestre e o aluno com muito mais energia do Ki original do que dispunham antes. Essa liberação kármica durante a iniciação explica a purificação e a reorganização do corpo físico e do emocional que se segue à iniciação. Com todas as variações dos símbolos que nós vemos hoje em dia, é interessante notar que há apenas uma variação para o Haku. Essa linha suaviza as curvas do raio luminoso, que forma uma linha tortuosa. Usado dessa forma, o símbolo se transforma no poder da serpente Kundalini. Então, o raio luminoso é a Vajra do budismo Vajrayana. O símbolo do caminho do diamante também, muito parecido com a colocação que o Daikumyo seria também o caminho do diamante, tá? Ou seja, caminho do diamante do budismo Mahayana no Tibete, porém a forma em zigue-zague do símbolo original parece ser a mais correta. Então, para quem esteve vendo aí há pouco aí o símbolo Daikumyo, que viu basicamente lá o símbolo do Daikumyo tibetano, tá? Que ele parece um caracol e dentro ele tem lá um outro símbolozinho, tá? Na realidade é isso aí que ele chama, a serpente de fogo, o chamado Ninjizda, tá? É um nome diferente desse símbolo. Só que normalmente o que se usa mesmo é o símbolo mais aproximado, como se fosse uma espécie de raio. Ok? Gostou do vídeo? Então clique em gostei, em seguida favorite e se inscreve em nosso canal. Assim, você ajuda na divulgação do grupo Viagem Astral. Muita paz e luz para todos.